Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nos colocamos de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Livro de 1 Samuel. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 17. Versículos de número 45. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 17. A partir do versículo de número 45. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer uma palavra qual o Senhor colocara já alguns dias no meu coração. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 47, que diz assim, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória seja dado ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero dar um tema, só para a gente ter um pouquinho mais de entendimento acerca do que eu quero falar com os irmãos nesta noite, é vencendo o gigante. Quantos gigantes que se levantam na nossa vida? Gigantes como a enfermidade, gigantes como o desemprego, gigantes como o problema na família, e tantos outros que constantemente têm se levantado na minha e na tua vida. Porém nós temos graça de Deus para vencê-los, até porque Deus não chamou covarde, nem derrotado para a batalha. Nós vamos ver pela palavra do Senhor, como eu já disse algumas vezes, tenho o costume de dizer, que nós somos o único povo da terra que entra numa batalha já vencendo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos mais do que vencedores, ou seja, nós já entramos na batalha com certeza de vitória, porque quem nos dá a vitória é o nosso Deus. Ele, pela sua graça e seu poder, já nos garante a vitória diante das adversidades que eu e você temos que enfrentar. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão mesmo aqui falou que ele se assentou a murmurar por causa da situação, mas Deus falou para ele o quê? Não para, continua, glorifica, adora. Ou seja, naquele momento Deus já estava lhe dando a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu entendo também, meus amados irmãos, que nesta batalha Deus já deu uma arma para cada um de nós. Para cada luta Deus tem uma arma na nossa mão. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos soldados, nós cantamos aí nos soldados de Cristo, nós somos soldados, nós somos valentes, temos que batalhar, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que esta passagem
vai nos relatar a guerra de Israel contra os filisteus. Neste tempo aqui, quem era o rei era Saul, e o povo inimigo, os filisteus, tinham um gigante chamado Golias. A Bíblia vai dizer que eles se ajuntam no arraial e se colocam no monte para guerrear. E de um lado está o gigante e do outro o povo de Israel. E no meio está lá o vale, louvado seja o nome do Senhor. E aquele gigante, irmão, para os irmãos entender, como o adversário ele não brinca, como o adversário ele não se cansa. No contexto aqui desta mensagem, você vai ler, você vai ver que aquele gigante, ele se colocava de manhã e à tarde, durante 40 dias, clamando para Israel: me dá um homem que guerreia comigo, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos ver que Israel estava com medo, Israel não queria lutar, Saul estava com medo do gigante, o povo estava com medo, e durante 40 dias, irmão, aquele homem saía do arraial, ia diante do povo de Israel e clamava: ei, vocês não têm um homem aí para guerrear comigo, louvado seja o nome do Senhor. 40 dias, irmão, o povo acampado, o povo ali esperando uma decisão, e aquele gigante constantemente afrontando o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, irmão, que para que a gente possa vencer o gigante da nossa vida, aqueles que constantemente se colocam contra nós, a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é: saiba quem você é. Diante de tantas coisas, nós estamos esquecendo quem nós somos. Nós estamos esquecendo quem nos chamou. Nós estamos esquecendo quem está à nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. Você se lembra nesta mesma passagem aqui? Deus ele escolhe um rei no lugar de Saul. E ali ele manda Samuel ir até a casa de Jessé. E quando ele chega ali na casa de Jessé, ele chama todos os homens, filhos de Jessé, para passar, para ver qual que era. E passou o primeiro, passou o segundo, passou todos eles. E naquele momento ali, Samuel pensou que havia acabado, mas havia um ainda. Havia um que não estava ali. Havia um que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E ali quando Samuel pergunta, ele fala: não, falta o menor. Ele falou: então manda trazer. E ali nós vamos ver que quando Davi chega, aquele pequenininho, cheirando a ovelha, naquele mesmo momento Deus manda Samuel dizendo assim: unge ele, porque ele mesmo é. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Davi sabia que ele era escolhido de Deus. Davi sabia que ele havia sido chamado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, diante da minha luta, diante da tua luta, diante da tua peleja, o diabo fala: você não é nada, você não consegue, você não vai vencer, daí não vai sair nada. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós damos ouvido a isso, irmão. Nós damos ouvido a isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas diante da tua luta, diante da dificuldade, meu irmão, você tem que saber quem você é. Se nós formos olhar para nós verdadeiramente, nós não temos condições, nós não podemos lutar, mas há um que nos escolheu, que luta por nós. Há um que nos escolheu, que está à frente de nós. Quando Israel está indo pelo deserto, quem está com ele? Deus enviou a nuvem para que durante o dia eles não fossem queimados pelo sol, e durante a noite eles não morressem de frio. Mandou uma coluna de fogo, ou seja, eles estavam caminhando, mas Deus estava com eles. E da mesma maneira é assim na minha e na tua vida. Quando Samuel olha para Davi,
Deus já falou: unge ele, porque é ele que eu tenho escolhido. Unge ele, porque é ele que vai ser louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, você não foi um erro. Deus não errou de escolher você. Você é escolhido de Deus, você é chamado por Deus, e Deus tem bênção e vitória por intermédio da sua vida. Então não desista, não se acanhe, tenha a graça de Deus na sua vida, porque Deus, ele é fiel. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Isaías 41:9. Tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Olha o que Deus está falando por intermédio de Isaías, irmão. Tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Ele continua dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha o que Deus fala para mim e para você, irmão. Ele só não te escolheu, Ele só não te chamou. Ele vai dizer que Ele é contigo, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te fortalece com a destra, com a mão de justiça de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante de uma situação dessa, irmão, o teu problema se apresentou. Primeira coisa que você tem que entender: quem é você? Sabe o que eu costumo dizer, irmão? Logicamente que a gente fala, mas quando a gente entra na prova, né, irmã Érica? Só Deus sabe. Porque, irmão, as provas não são iguais. É a mesma coisa que a escola. Quando você está na quinta série, a prova é da quinta série. Quando você vai para a sexta, a prova é da sexta. E assim vai aumentando, até você pegar a sua formatura. Com Deus não é diferente. Cada prova que você entra, é uma forma que Deus vai trabalhar com você. Mas uma coisa é certa: em todo momento você tem que lembrar que Ele te escolheu. Deus, ele não erra, irmãos. Deus, ele sabe quem escolhe. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chega Davi diante daquela situação, os seus irmãos homem de guerra, Saul homem de guerra, Davi o pequenininho chega lá, e o que Deus vai dizer? É esse mesmo. O que muitas das vezes aos meus olhos e aos teus olhos não dá valor, Deus dá valor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes as pessoas, o inimigo usou a boca das pessoas para dizer: você? Não vai longe não. Você, eu te conheço. Eu sei que você é, ó, já te conheço, ó. Mas a palavra do Senhor, irmão, ela é poderosa. A palavra do Senhor é verdadeira na minha vida. Sabe o que aconteceu quando Deus escolheu Jeremias? Deus vai dizer assim: antes que saísse da madre, te santifiquei. Olha só, irmão, antes dele vir ao mundo, Deus já tinha santificado ele. Deus já havia separado ele para Deus. E tem mais, não só o separou, e tem mais: você será o meu profeta. Ou seja, você será a minha boca na terra, irmão. Porque o profeta tem que falar o que Deus manda. Profeta não fala o que ele quer. Profeta não fala o que o povo quer ouvir. Profeta fala o que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, antes do mundo nos conhecer, Jesus já nos conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante deste problema aí, meus irmãos, que você está vivendo, esta luta, esta dificuldade, se apresente a você mesmo. Chegue no teu espelho lá, coloca a tua cara no espelho e fala: Deus me escolheu, Deus me chamou, Ele é o meu Deus e eu vou vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, bendito seja o nome do nosso Deus. Então nós temos que entender isso na nossa vida, né? Não se dê por vencido. A Bíblia vai dizer assim, Deus vai dizer assim, ó: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Por que Deus fala isso com Samuel? Porque Samuel chega lá com o olhar do homem,
Viu os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, todo homem grande, falou: nossa, é esse é grande. Até porque, irmão, eu fiz uma busca aqui. Há um parecer mais ou menos que o gigante tinha de 2,90 m a 3,30 m, irmão. Irmão, olha, vou dizer, hein? Deve ser daqui para lá, irmão. Eu devo ter aqui, acho que 1,69 por aí. Tem depois uma... Mas, irmão, o homem tem de 2,90 m a 3,3 m. Eu, de vez em quando, eu estou no metrô, entra uns irmãos de Golias. Irmãos, o homem faz assim, ó. E ele fica assim ainda, ó. Porque se ele levantar, ele bate a cabeça no teto, irmão. Eu fico assim, meu Deus do céu. Imagine, aí a Bíblia vai dizer que o capacete do homem, irmão, vai de 57 quilos a 90 quilos. O capacete que o homem põe na cabeça. Irmão, um saco de cimento tem quanto quilo? 50 quilos. Um homem para pegar já é difícil, irmão. Aí imagine o homem com capacete na cabeça de 57 a 90 quilos, irmão. Davizinho, devia ser isso daqui, irmão, eu acho. Eu estava um pouquinho mais alto. Enfrentar um homem desse porte, irmão. Saul, que já era um homem que se destacava diante das outras pessoas, estava com medo do gigante. Imagine, louvado seja o nome do Senhor, enfrentar, louvado Deus, o Davizinho, né? Mas o que importa, irmão, não é o que as pessoas olham para nós e vê. O que importa é o que nós temos na nossa vida. O que importa é o que Deus nos escolheu, louvado seja o nome do Senhor, para fazermos para Ele. Olha, quando Ele fala para Isaías assim, Ele vai dizer assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Sabe o que Deus está dizendo? Não é você, sou eu. Não é você que vai, é eu que vou com você. Aí Ele vai dizer ainda assim, ó: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aí eu te pergunto, se Deus faz isso, o que precisa eu e você fazer? Acreditar que Deus é conosco. Acreditar que você é escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, diante desta luta, desta dificuldade, louvado seja o nome do Senhor, a primeira coisa que você tem que entender: saiba quem você é. Saiba quem você é. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo isso aí, até mesmo como aconteceu essa semana aqui, o pastor José Leite não pôde vir. Quem que ele mandou outro no lugar dele? Uma pessoa que o representasse. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem, na pessoa dos eleitos, estava aqui representando ele, né? Então quando nós nos apresentamos como o quê? Servos e serva de Deus. Ou seja, não é nós, é Deus na nossa vida. Então quando você guardar isso com você e entender, louvado seja o nome do Senhor, que você é escolhido de Deus, irmão, dentre toda a minha família, Deus escolheu eu primeiro. A irmã falou do hino, que era o hino da conversão dela, né? Que eu me converti, eu guardei no meu coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque isso traz à nossa lembrança quem nós éramos e o que Deus fez na nossa vida, irmão. Então, por mais que o adversário tenta muitas das vezes tirar, ei, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, Deus não errou na tua escolha. Então guarde isso no teu coração. Segunda coisa, louvado seja o nome do Senhor, que eu quero trazer aqui para você, diante desse texto que nós lemos, né, diante das adversidades, lembre-se de suas experiências com Deus. Irmãos, toda luta que nós entramos é uma forma de Deus tem para nos estruturar. A luta que Deus nos leva não é para muitas das vezes nos destruir, é para nos estruturar. E cada luta que nós entramos, que nós vencemos, a luta vai se aumentando, porque você vai alcançando cada vez mais a graça de Deus, você vai se apresentando cada vez mais de Deus, e você vai conhecendo mais quem é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi se dispõe a lutar contra o gigante,
Olha o que ele vai receber. 1 Samuel 17, do 34 a seguir, ele vai dizer assim, ó: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, o tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e feria o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Aquele pequenininho, que quando chega diante de Samuel, não era um qualquer Davi, era um jovem que já tinha experiências com Deus. E experiências, irmão, você tem que trazer no seu coração, porque ninguém conhece a tua vida como você mesmo. Quando ele se dispõe a lutar contra o gigante, Saul faz pouco caso dele. Saul olha para ele e fala: não, você não vai conseguir lutar com ele, até porque ele é homem de guerra desde pequeno, e você vai lutar com ele? Você não vai aguentar, você não vai conseguir, né? E muitas das vezes é isso que o inimigo traz ao nosso coração. Mas aí quando ele fala isso, Davi vai falar para ele, fala: olha, o teu servo apacentava as ovelhas do meu pai, e vinha o urso, e vinha o leão, e pegava a ovelha, arrebatava, e eu ia após ele, pegava na barba, feria ele, feria o urso, e trazia de volta a ovelha do meu pai. Aí ele vai dizer: assim será este incircunciso filisteus, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. As tuas experiências, irmão, servem para estruturar a tua vida. Olha que interessante, ele vai dizer, ó, este incircunciso. O que quer dizer um incircunciso? É aquele que não tem a marca da promessa. Circuncisão era aqueles que haviam aceitado a marca da promessa da aliança que Deus fez com Abraão. Então todos aqueles que faziam parte da aliança tinham que ser circuncidados. Davi vai dizer agora: quem é este incircunciso? Ou seja, quem é este que não tem a marca de Deus na vida? Olha como Davi vai dizer, ou seja, se ele não tem a marca de Deus, ele não é nada. Mas eu que tenho a marca de Deus, eu vou vencer, eu vou batalhar. Eu ganhei do urso, eu ganhei do leão, assim farei com ele da mesma maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós não podemos esquecer das nossas experiências. Eu me lembro uma certa feita, eu fui trabalhar em Rio Claro, né? Depois de um tempo fomos morar lá. E a empresa que eu fui trabalhar lá, ela tinha, não sei se todo mundo aqui trabalha em empresa e sabe, dessa tal de ISO 9000, que é normas de trabalho, né, que era necessário as empresas de grande porte ter, porque trazia para ela assim uma maior, como que eu posso dizer, um olhar melhor no mercado, que era uma norma de trabalho, né, que tinha ali as suas cláusulas, que ganhar aquilo ali era complicado, irmão. E essa empresa que eu fui, ela não tinha essa ISO 9000, né, e ali nós montamos o controle de qualidade, trabalhamos ali, irmão, e ali eu não sabia que Deus estava me levando para mim poder aprender a liderar, porque foi depois que eu vim de Rio Claro que eu assumi a igreja lá do Curuçá, porque lá Deus trabalhou na minha vida, me ensinou eu a liderar, a poder liderar, porque eu cuidava de mais de 15 pessoas, né? Para os irmãos terem uma ideia, o genro da dona era o chefe do controle de qualidade. O homem tinha faculdade, tinha curso, tinha um monte de coisa. O que eu tinha? Só experiência. Eu tinha mais de 15 anos de plástico, né? Aí quando eu fui para lá, passado um tempo, ele tentava de toda maneira me quebrar, irmão, né? Mas aí até que chegou um tempo que a sogra dele, que era dona, tirou ele e colocou eu como chefe do controle de qualidade. Imagina, irmão. E ele tinha muitos amigos que saíam para pescar, que saíam para passear com ele. Então, tudo que eles vinham comigo, eles tentavam levar para ele, para o rapaz preparar uma armadilha para me pegar, né? E eu me lembro que quando eu cheguei naquele lugar, eu vim a cada 15 dias ou 20 dias para casa, fiquei longe do meu amor ali, né? E quando eu chegava em casa, eu ia orar, porque nós alugamos uma casa lá,
E eu ia orar, eu ia clamar, e eu chorava, irmão. Eu chorava de saudade da minha esposa, saudade do meu filho. E toda vez que eu abria a Bíblia, as muralhas de Jericó. Todas as vezes que eu abria a Bíblia, as muralhas de Jericó. E ali eu chorava, eu clamava, eu pedia, louvado seja o nome do Senhor. Aí até que um belo dia acabou acontecendo, eles mandaram buscar ela e os meus móveis, nós fomos morar lá. E ali eu tive que guardar, irmãos, muitas normas de trabalho do meu serviço. Porque você fazer o seu serviço é uma coisa, agora você responder pelo serviço dos outros não é brincadeira. E ali foi indo, e a cada dia eu mais nervoso, eu não sabia como fazer, né? E você fica tenso, fica preocupado, porque se o controle de qualidade perdesse esse, como que eu posso dizer, me foge da mente às vezes, irmão, esse diploma, vamos dizer assim, não é diploma, é certificado, o que aconteceria? A empresa iria passar por uma terrível situação. E ali no dia da ISO, de passar por essa apuração direitinho, de olhar e ver e perguntar, eles iam, olhavam e perguntavam, e naquele dia de manhã, quando eu chego na ação, e eu olhei assim, mas... E aí naquele momento, Deus colocou no meu coração para mim ir lá no boletim, dar uma olhadinha, né? Eu olhei tudo, guardei aquilo para mim, tudo bem. Aí chega no momento deles virem no controle de qualidade. Irmãos, está o dono da empresa, está o gerente da empresa, estava o outro chefe que também fazia parte os funcionários que trabalhavam comigo e eu como líder do controle de qualidade. E por incrível que pareça, irmão, aquele pessoal da ISO 9000, aqueles auditores, eles acharam este problema. E quando eles acharam este problema, eles foram na nossa norma de trabalho e falou, bom, peraí, a norma de trabalho está assim, mas ali está diferente. Sabe quando naquela hora você sente aquela tensão? Que todos os olhos são voltados para você? Porque se os auditores vissem que aquilo estava falado de um jeito e não estava funcionando, ia ser reprovado. Imagine, irmão, eu estava na rua. Só que naquele momento ali Deus fez eu lembrar daquilo que Deus mesmo me mostrou naquele dia. Eu falei, não, é assim mesmo, está aqui, só que é o seguinte, quando falta isso, tem aqui no boletim aqui, ó, que nós podemos levar para eles liberar. Aí eles olharam lá, procuraram, tá no número lá, tal, eles foram lá procurar, olharam, realmente, está certo, tudo bem, então tá bom, saíram. Irmãos, sabe quando cai um balde de água gelada em você assim, ó, de alívio? E foi justamente aquilo que Deus fez, que fez com que a empresa recebesse a ISO 9000. Depois veio o meu gerente me dar parabéns, irmão, mas como tal? Eu falei, não sei, foi Deus que deu e acabou. Então, ou seja, irmão, existem situações na minha e na tua vida que é para te estruturar, que é para te levantar, que é para te fortalecer. E nós vemos aqui na vida, irmão, louvado seja o nome do Senhor, de Davi, é que ele vai dizer, olha, eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão, e não vai ser diferente com esse gigante, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que estava lá comigo, o mesmo Deus que me deu vitória lá, vai me dar vitória contra ele também, louvado seja o nome do Senhor, porque ele não tem a marca, mas eu tenho, louvado seja o nome do Senhor. E a marca quer dizer, Deus tem compromisso com os seus, Deus tem responsabilidade com os seus, e aqueles que se voltar contra nós, hão de ter com o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, não se esqueça, meu amado, das suas experiências, né? A irmã hoje lembrou da conversão dela, do hino e isso, irmão, é coisa linda, porque para que nós nunca lembrarmos de onde Deus nos tirou, irmão. Aí eu te pergunto, e as experiências que você passou até hoje? Não valeram de nada, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, diante da situação, diante da dificuldade, lembra-te. Você se lembra quando o rei Josafá, ele recebe aquela notícia? Ó, vem contra ti aí, ó, uma grande multidão. E o que Josafá faz? Ele vai orar, ele vai falar com Deus.
E uma das coisas interessantes que ele vai falar para Deus, ele fala: lembra-te. Olha, o homem querendo trazer à memória de Deus o que ele havia. Olha como esse Deus é tremendo, irmão. Ele está dizendo para Deus: olha, o Senhor se lembra que eu andei nos teus caminhos, que eu fiz o que era reto aos seus olhos, que eu fui fiel, louvado seja o nome do Senhor. Só que agora, Deus, tem uma coisa: eles vêm contra nós, uma grande multidão, e nós não sabemos o que fazer contra eles. Mas tem uma coisa: os nossos olhos estão postos em ti. Mesmo ele sendo, irmão, um homem de guerra, mesmo ele tendo experiências com Deus, ele vai dizer: olha, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. Não é que a experiência vai te fazer mais forte, mas a experiência vai fazer você olhar para o teu Deus. Porque se no passado ele não te desamparou, quem dirá agora? A cada dia, irmão, Deus se faz mais presente na minha vida. Sabe por quê? E na tua? Porque cada dia que se passa, o arrebatamento se aproxima, e o inimigo se levanta com mais fúria para tirar a nossa fé, para nos destruir, para acabar conosco. Mas que nesta noite nós façamos como ele faz: os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, guarde as experiências para você, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coisa que eu quero dizer também aqui, diante disto, é: qual foi a arma que Deus te deu? Qual a arma que Deus te deu? Você se lembra? Irmãos, eu falo para os irmãos, o que eu sei é ensinar. Pregar não é comigo, irmão. Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor nos dá graça. Mas, irmão, se tem uma coisa que eu amo é ensinar, irmão, né? E foi uma arma que Deus me deu. Diante das lutas, da dificuldade, ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes Deus te deu o louvor, Deus te deu a oração, Deus te deu o jejum, Deus te deu a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a arma que Deus te deu? Porque diante desta situação, quando Davi vai enfrentar o gigante, Saul tenta dar as armas de Saul para Davi, mas não serviu, porque a arma é particular de cada um. A arma é particular de cada um. Estava hoje agora, minha esposa agora à tarde, pastor, quase que encerramos o culto, não ia vir. Ela teve uma queda de pressão, que eu estava lá embaixo lavando a louça, ela foi tomar um banho, ela teve uma queda de pressão, que eu subi, ela estava quase desmaiando. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, levei ela para o quarto, tudo, ela foi descansando, foi indo ali, orei por ela, tudo, louvado seja o nome do Senhor. E ali nós chegamos a uma conclusão, no decorrer da conversa, falando, ela falou algo para mim, e eu falei: é verdade, né? Uma situação que tem acontecido, naquela hora Deus trouxe ao meu coração: dardos inflamados do maligno. Sabe o que é isso? Palavras que muitas das vezes você ouve, no momento ela não vai trazer nada, mas ela vai ficando, vai guardando no seu coração, e aquilo vai te trazendo mal. E sabe aquele tipo de pessoa que só sabe perturbar sua mente, que só sabe trazer palavras que te perturbam? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes querem falar que a culpa deles estarem assim é nossa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei para ela, minha filha, para de dar ouvido para isso. Isso é dardo inflamado do maligno que vem sobre a tua vida. E muitas das vezes através de palavra, irmão, nós ouvimos coisas e não usamos a arma que Deus nos deu, né? Uma das armas da armadura de Deus é o que? Tomai sobre vós o escudo da fé, para que podeis apagar todos os dardos inflamados. A pessoa fala e você vai guardando, a pessoa fala e você vai guardando, a pessoa, daqui a pouco, irmão, você está no chão e não sabe nem por que é. Repreende, louvado seja o nome do Senhor. Não aceita palavra de maldição, palavra contrária, em nome de Jesus Cristo, irmão. E ali ela foi melhorando. Graças a Deus estamos aqui. Por quê? Porque o adversário, ele lança setas, irmãos, sobre a nossa vida. E o Senhor nos deu o quê? Autoridade para repreender.
Deus nos deu autoridade para jogar por terra, louvado seja o nome do Senhor. E diante disso, você quer arma de quem? Dos outros? Não, use as suas. Vai para a oração, vai para o clamor, vai para o jejum. Eu falei, tá até falando para o pastor, a bênção que eu imagino, né, na casa da nossa irmã Érica, tem a esposa que louva e a filha que louva, irmão. Meu Deus do céu, você imagina, né? Você vira para um lado, a mulher está louvando. Você vira para o outro, a filha está louvando. O que te resta é louvar também, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. A irmã Ivete mesmo, ela fala para a gente que tem dia que ela amanhece e está uma coisa terrível na casa dela. Ela começa a orar, ela coloca o hino no último volume e começa a adorar a Deus. Os vizinhos passam, ficam olhando, está doida, não está não. É uma batalha espiritual que você tem que vencer com as armas que Deus tem te dado. Louvado seja o nome do Senhor. Então usa, meu irmão, essas armas. Aí sabe o que Davi faz? Davi tira, não, isso aqui não é para mim não. Davi tira as coisas, sabe o que ele faz? Ele desce lá no ribeiro. Vai lá, pega 5 pedrinhas. Pega o seu alforje, coloca aqui e vai guerrear com o gigante. Um homem que o capacete dele tem quase 90 quilos. Pega 5 pedras, irmão. Mas ele era o quê? Ele era pastor, era a arma que ele usava, né? E tem mais, ele era, como que eu posso dizer? Ele era treinado naquilo, né? Então as armas que Deus nos dá, irmãos, na igreja que eu estava, já estou encerrando já, pastor, eu quero até passar aqui para os irmãos, nunca diga, se foi te dado uma oportunidade, como eu falava na igreja, irmãos, eu não ensaiei hoje muito bem, né? Não deu tempo de ensaiar, mas eu vou louvar um hino aqui para Deus. Não, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso. Se você não ensaiou, guarda para você. A igreja não precisa saber. Outro dia estava numa igreja que eu fui congregar, fiquei por 1 ano lá. Irmão, um evangelista. O pastor deu oportunidade para ele pregar, trazer um ensinamento. Ele em cima do púlpito, com a igreja cheia. Irmãos, eu vou aqui, desse jeito, irmão, trazer uma palavra aqui. O pastor me pegou desprevenido hoje. Não tive nem tempo de ler a Bíblia, né? Mas vou trazer uma palavra. Acabou com a igreja, irmão. Como que um evangelista não está preparado? Tudo bem que você não pegou quer dizer, então, e os outros dias? Que você tem coisas preparadas? Aí você vai, aí, irmão, a igreja pega, a pessoa vai falar Jesus, fala Genésio. Vai falar uma coisa, fala outra. Por quê? Porque ela viu que você não está preparado. Então, como que você, sendo quem Deus deu para você, você vai ensinar aqueles que você nem mesmo buscou? Se você não buscou, uma certa feita, eu ouvi um presbítero, um colega meu, né, lá de Santa Catarina, uma vez ele me ensinou assim, irmãos, um dia me deram a oportunidade para pregar. E aquele dia para mim foi tão terrível, foi tão difícil, que na minha oração eu falei para Deus assim: Deus, eu não peguei na Bíblia hoje, eu não estudei nada, e foi me dada a oportunidade para me pregar. Só que eu vou te falar uma coisa: se eu te envergonhar, vai ficar feio. Então, Senhor, tem misericórdia, toma minha boca e fala por mim. Irmão, Deus honrou ele. Deus fez com que ele trouxesse uma palavra que a igreja recebeu. Ele não passou para a igreja. Porque, irmão, existem momentos que a gente não pega na Bíblia mesmo, de tanta luta, de tanta batalha. Existe momento que não dá tempo de você ensaiar, mas quando você for fazer, faça o teu melhor para Deus. Davi, ele vai lá, ele pega 5 pedrinhas, quando o gigante vem, irmão, ele precisou de uma pedra. Uma pedra. Por quê? Porque ele era bem treinado naquilo que ele fazia. E com uma pedra ele derrubou o gigante. Ou seja, você não precisa das armas do seu irmão, você não precisa do teu irmão, usa as que você tem, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou nesta, eu falo para os irmãos, eu sou doido para aprender a louvar.
Mas eu louvando, irmão, só Deus para ouvir. Porque minha garganta é só misericórdia de Deus, irmão. Eu acho lindo quando um irmão, uma irmã, tem dom de louvar, irmãos. Porque é coisa linda, é coisa maravilhosa, irmãos, né? Mas é triste quando uma pessoa vem e diz assim: olha, eu não ensaiei, tá? Então não faça isso não, irmão. Então, meu amado, usa as armas que Deus te deu. E para encerrar, louvado seja o nome do Senhor, a confiança em Deus te garante a vitória, tá? Saiba quem você é, louvado seja o nome do Senhor, lembre-se das tuas experiências, bendito seja o nome do nosso Deus, use as suas próprias armas, e por último, a confiança em Deus vai te garantir a vitória. Porque quando Davi vai enfrentar o gigante, ele vai dizer assim, ó: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E ele diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, irmão, quando você entra numa peleja, saiba que Deus entra com você. Louvado seja o nome do Senhor. Como o irmão falou aqui, antes de acontecer, Deus lhe deu um sonho para prepará-lo. Tem pessoas, irmão, que não acreditam em revelação de sonho, viu? Mas Deus revela em sonho também, viu, irmãos? É que tem momentos que a gente vai dormir de barriga cheia e sonha também. Aí não vale nada, tá? Mas tem sonho que Deus revela. Então confie, acredite nas coisas que Deus tem feito na tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. E aquele gigante que tem se levantado vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Pastor Manuel, que Deus continue abençoando grandemente os irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço já a minha oportunidade com os irmãos, o pastor da igreja.